psicóloga Ana Carla Gameleira, ao vivo. Ela está aqui com a gente no telão. Bom dia, Ana Carla, bem-vinda, obrigada pela sua participação. Explica pra gente de que forma essa inclusão de tarefas domésticas ajuda no desenvolvimento da criança, na rotina delas. Bom dia, Sofia. Bom dia, telespectadores. Obrigada mais uma vez pelo convite. E sim, incluir as crianças na rotina de casa ajuda muito para trazer esse senso de cooperação, esse senso de comunidade, esse senso até de identidade, tirando aquela questão só de estar autocentrada e pensar no bem coletivo, bem como criar essas crianças pensando em benefícios a longo prazo, né? De cooperação em casa, de participação, de organização. Então, os benefícios são inúmeros, né? Acho que as crianças desde pequenas já podem ser inclusas nas rotinas diárias, nas tarefas domésticas, mas, claro, respeitando as limitações de cada faixa etária. A gente não pode esperar, por exemplo, que uma criança de 3 anos vai conseguir ligar o fogo sozinha, até porque é perigoso para a vida dela, né? Mas a gente pode pensar em atividades mais simples, como, por exemplo, organizar seus brinquedos, organizar seus itens pessoais. Crianças um pouquinho mais velhas, a gente já pode pensar em organizar sua própria mochila da escola, ajudar os pais em processos como cozinhar, em outras questões, por exemplo, servir a mesa, levar os pratos até a pia. Então, pequenas atividades vão trazendo mais esse senso de responsabilidade, de cooperação em casa, que é essencial para uma boa convivência. E quais as habilidades que essas crianças elas podem desenvolver ao realizar essas atividades domésticas junto com os pais e responsáveis? Eu acho que uma habilidade muito importante nas relações é a empatia. Então, a partir do momento que eu entendo que o outro também não pode se sobrecarregar e que eu também tenho responsabilidades, a empatia também é mais desenvolvida. Bem como responsabilidade, né? Eu acho que todos os pais desejam filhos mais responsáveis. Então, um filho que tem alguns compromissos e que se sente também parte integrante ativamente da família e da rotina, também vai ter mais senso de responsabilidade e senso de cooperação. Esse que é tão importante também nas relações sociais, não só enquanto elas são crianças, mas principalmente na adolescência e na vida adulta, né? Então, quando a gente pensa em intervenções na infância, a gente tem que pensar também nos efeitos a longo prazo que isso vai trazer, que são muito positivos, né? Pensar em adultos mais saudáveis que se relacionem de forma mais saudáveis com os outros e também respeitando limites, né, dos outros e entendendo o seu próprio papel naquela comunidade que ele vive. Então, é muito, muito importante incluir as crianças em pequenas atividades rotineiras. Desde pequenos, sendo estimulados, eles vão conseguir se sentir mais seguros, né, e vão achar mais normal, não vão achar estranho em dado momento quando eles tiverem que fazer, de fato, essas responsabilidades e assumir novos compromissos com cuidados de casa. Então, às vezes, até, por exemplo, se você mora em uma casa que tem jardim ou que tem plantas, também pedir para as crianças ajudarem, te acompanharem nesse processo de cuidado com coisas simples de casa, já vai inspirando neles essa vontade de participar mais ativamente. E além desse senso de responsabilidade, fazer atividades coletivas, por exemplo, colaborando com a mãe ou colaborando com o pai, criam na criança essa noção de poder ajudar o próximo sempre, né? De poder cooperar, de certa forma, com a vida do outro. Exatamente, né? Cooperar com a vida do outro, entender o seu papel, para não achar que é responsabilidade 100% do outro fazer tudo por mim, porque muitas vezes pode gerar uma mensagem equivocada quando as crianças não têm esse senso nem de autonomia e de autorresponsabilidade, de achar que todos vão cumprir papéis e fazer coisas por ela. Imagine isso a longo prazo, como pode ficar na cabecinha dessa criança que vai se tornar um futuro adulto. Então, pequenas responsabilidades trazem mais senso de responsabilidade social mesmo, né? E de conseguir perceber que o outro também pode se sobrecarregar, porque no fundo não custa nada uma criança levantar e colocar seu prato na pia e já vai trazer esse senso de integração. Então, quanto mais velho, né, a gente pode pensar em tarefas mais complexas, né, e que eles podem participar, mas arrumar as suas próprias roupas, arrumar a sua mochila, ajudar a acompanhar os pais em processos. Eu achei muito legal na matéria a criança Liz acompanhando sua mãe fazer atividades culinárias. Isso é muito interessante porque ajuda as crianças a se aproximarem mais dos alimentos e, como ela mesma falou na reportagem, né, que faz com que ela se aproxime e tenha mais facilidade até de provar novos alimentos. Então, essa é uma recomendação que a gente sempre dá na clínica para pais que têm crianças com dificuldades alimentares, incluí-las no processo de preparação, de feira, de escolha dos alimentos, para poder elas também se aproximarem aos poucos e gerarem essa vontade de provar novos alimentos. Fora o senso de responsabilidade, né, de independência, na verdade, porque fazendo com que aquela criança ali aprenda a fazer algo sozinha, por exemplo, nem que seja tirar o prato da mesa, colocar na pia, como a senhora falou agora, isso gera a sensação de que ela pode fazer as coisas
por conta própria, né? Exatamente, então gera mais independência e, consequentemente, autoestima mais elevada, de entender que eu sou capaz também de realizar essas atividades e que eu me sinto seguro o suficiente para realizá-las. Então, os benefícios são imensos e eu acho que a gente deve sim incluir as crianças nas rotinas domésticas, claro, respeitando a limitação para cada faixa etária. A gente não pode pensar em dar uma responsabilidade muito grande para uma criança de apenas 3 ou 4 anos. A gente precisa respeitar ali aquele limite também que eles vão ter, mas incluí-los e fazê-los participar junto com os responsáveis é o ideal. E uma outra questão, a gente está falando de agora, que o pessoal está de férias, a criançada, a maioria está de férias ainda, mas quando a rotina da escola voltar, saber dividir essa rotina da escola com atividades domésticas é uma boa forma também de ensinar essas crianças a se planejar, por exemplo, a programar o seu dia. Olha, de manhã eu vou para a escolinha, quando eu chego em casa, a mãe me disse que eu tenho que ajudar para fazer alguma coisa, depois eu tenho a tarefa de casa. Então, é importante também conseguir dividir o horário dessas crianças, né? Entre lazer, obrigações, responsabilidades. Exatamente isso, Sofia. É muito importante agora na volta às aulas criar um cronograma e um planejamento para essa criança, para ela entender quais são os momentos que ela vai contribuir, os momentos que ela vai brincar e os momentos que de fato ela vai precisar estudar. Como também na matéria foi mostrado, os quadros de rotina são excelentes, né, recursos para a gente poder lembrar a criança das obrigações que ela tem durante o dia. Mas eu acho que quando a gente fala em recompensas financeiras, a gente precisa usar com muita moderação, porque em geral a gente tem resultados que eles funcionam mais a médio prazo do que a longo prazo. Então, a longo prazo, o objetivo é gerar esse interesse pessoal para entender que eu sou importante, eu participo dessa família e realizar essas atividades é bom também para mim e me traz senso de identidade. No fundo, é essa noção que a gente quer trazer nas crianças. Então, a gente precisa usar também essas recompensas com moderação. E, claro, a gente está falando aqui sobre esses benefícios que a criança tem, mas os pais e responsáveis em casa querem dicas, né, de quais atividades são adequadas, por exemplo, para cada faixa etária, de 3 a 6 anos, de 6 a 8, de que forma a gente pode introduzir essas atividades e quais seriam elas? Isso. Se a gente for pensar em crianças até uns 3 anos, mais ou menos, a gente pode pedi-los para organizar sua cesta de brinquedos, a gente pode pedi-los para levar os pratos até a mesa. Quando a gente pensa em crianças de 4 anos até uns 6 anos, a gente já pode pensar também que eles podem ajudar a organizar as roupas no armário, né? Claro que com muita limitação, mas já ter esse senso de independência, arrumar sua própria mochila. Quando a gente e também fazer ajudar em algumas pequenas atividades na sala, na cozinha, mas nada que tenha tanta responsabilidade, porque eles ainda não têm essa capacidade e pode ser perigoso também. Quando a gente pensa em crianças a partir de 8 anos, a gente já pode pensar em atividades mais complexas, né? Então, os pais já podem ficar mais livres para dar responsabilidades maiores para as crianças, porque elas já conseguem entender. Eu acredito que tudo que tem muito a ver com financeiro, eu acho que não é ideal envolver tanto as crianças com responsabilidades financeiras, por exemplo. Mas acho que a gente respeitando alguns limites, todo mundo sai ganhando e a família também, e principalmente essa criança que vai ser um adulto no futuro. Então, quanto mais preparado ele for na infância, melhor vai ser essa vida adulta dele. Mas, claro, a gente está falando aqui do ideal, né? Do mundo ideal. Tem aquelas crianças que não gostam das atividades domésticas, também são um pouquinho mais preguiçosas, não querem ajudar a mamãe a lavar a louça, não querem ajudar aí na hora de organizar os brinquedos, só querem realmente o lazer. Como fazer com que essas crianças tenham a noção da importância de ajudar em casa e também criem esse senso de vontade de ajudar? Como a gente pode fazer isso? Verdade, Sofia. Tem crianças que vão se negar, principalmente quando não é algo que já estava instaurado na rotina dessa família, né? Porque é diferente quando estimula-se desde cedo do que agora, sei lá, com 7 anos, a criança que nunca participou, vamos lá e vamos introduzi-la nessa rotina de tarefas. Mas eu acho que é importante nesse início, até esses quadros de rotina e também essas pequenas recompensas, né? Eu costumo falar que o ideal é que a gente pense em recompensas que o dinheiro não pode comprar. Escolher alguns momentos juntos, ter direito de escolha de algumas coisas para estimular. Lembrando que essas recompensas são recomendadas numa fase inicial. A médio e longo prazo a gente não estimula, porque isso aí é interessante para que a criança se sinta motivada mas não significa que isso vai sustentar a longo tempo. Aos poucos a gente precisa inspirar essa vontade na criança. Então acho que através de muito diálogo, de muita conversa, de muita relação fortalecida familiar, eu acho que o cerne de tudo está através da conexão que esses cuidadores vão ter com essas crianças. Então através de um fortalecimento de uma relação, essas regras começam a ser mais atingidas e respeitadas também pelas crianças.
E, claro, tentar tornar esses momentos de responsabilidade e de atividades domésticas divertidos, né? Por exemplo, a gente viu na reportagem a Alice cozinhando. Tentar tornar aquilo ali de uma forma agradável, de brincadeira, até fazendo aquele jogar de farinhas na criança. Isso torna mais divertido, mais atrativo para ela, né? Exatamente. Tornar divertido, acho que é o X da questão. Então, vamos fazer uma aposta para ver quem consegue guardar os brinquedos mais rápido. Então, é diferente de guardar de seus brinquedos agora. Então, sugestões divertidas são mais eficazes do que ordens com um tom muito autoritário. Então, eu duvido quem consegue me mostrar a forma correta de fazer isso aqui. Então, alguns desafios com as crianças podem tornar mais divertidos e mais alcançáveis esses objetivos, né, em casa de introdução nas atividades domésticas. Ana Carla, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, pelas dicas. Com certeza os papais agora estão orientados em casa e vão introduzir muitas dessas atividades domésticas na rotina dos seus filhos. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada, bom dia. Bom dia.